A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom estarmos juntos para adorarmos ao Senhor nesta oportunidade. Como é bom estar com você, como é bom estarmos reunidos na presença do Senhor, em espírito, para glorificá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo, amém, queridos? Eu gostaria de ler os Salmos de número 84, se você puder aí no teu lar, abrir a sua Bíblia, junto com teus familiares, no Salmo de número 84, nós vamos ler este Salmo na abertura deste culto de celebração, de adoração ao Senhor. A partir do primeiro versículo, diz assim o texto da palavra do Senhor: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Quero te convidar a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, aí mesmo onde você está. E vamos elevar a Deus a nossa oração nesse instante, amém? Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nós te bendizemos, nós te exaltamos e te glorificamos. Tua palavra diz aqui, Pai, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Como é bom habitar na tua presença, como é bom estarmos diante de ti, porque Deus, o Senhor é o nosso Pai. Deus, como é bom podermos, Senhor, pertencer a ti. E Deus, nesta oportunidade, Deus, em adoração, queremos, Senhor, ó Deus, glorificá-lo e bendizê-lo, consagrando também assim a nossa vida ao Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor nesta oportunidade ministre ao coração de cada um de nós a tua presença, o teu poder, através do teu Espírito Santo, Pai, venha falar aos nossos corações, nos edificando, nos santificando, Senhor, para o teu louvor e glória. Senhor, nós te agradecemos e pedimos isto no precioso nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero te convidar a, junto com o Ministério de Louvor, Palavra e Vida, adorarmos ao Senhor. Vamos exaltá-lo, vamos bendizê-lo e glorificá-lo, pois Ele é digno, amém? Em nome de Jesus, adore ao Senhor nesse instante. Aleluia, louvado seja, porque o nosso Deus, Ele é a nossa porção e a nossa herança, aleluia. Tribulação, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me
minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos. Pra terminar mais uma vez, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, porque igreja amada do Senhor, nós temos a certeza que estamos seguros nos braços do Deus Todo-Poderoso. Seguro estou nos teus braços, Senhor. Oh, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Bendito seja, Pai. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Jesus. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Jesus é meu descanso, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é. Declare mais uma vez: seguro estou.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Meus braços é meu descanso, Jesus. Em teus braços é meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Todas as vezes nós recaímos na graça do Senhor. Todos os momentos a igreja de Deus há de recair na graça de Deus. Oh, aleluia. Declare então comigo assim, igreja. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Recaio, caio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, Jesus. Em teus braços é o meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Ele é o nosso descanso. Aleluia. Amém, amém. Estamos seguros nos braços do Senhor. Ele é a nossa paz, Ele é o nosso repouso, o nosso refúgio. E nesta noite você tem esta certeza de que tua vida está nos braços do nosso Pai. Amém, queridos? Nós vamos ler o texto que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Chegou o momento de nós consagrarmos ao Senhor nossas ofertas e os nossos dízimos. Você que tem sido fiel mantenedor da obra do Senhor, você que tem cooperado e também tem consagrado ao Senhor aquilo que Ele tem lhe dado, saiba que este é um ato, como diz a palavra de Deus nesse texto, que honra ao Senhor. Ele é um ato que exalta e glorifica o Senhor. E ele também atrai
as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. A promessa é de que nossos celeiros serão fartamente cheios, nossos lagares transbordarão. Então, especialmente nestes dias, nós gostaríamos de continuar contando com a tua fidelidade na manutenção da obra do Senhor, da casa do Senhor, que os recursos que Deus tem lhe dado sejam então assim consagrados ao Senhor, amém? Nós vamos adorar ao Senhor. Enquanto isso, você pode daí fazer uma transferência bancária para os dados da nossa conta que se encontram aqui na tela. Você pode fazer a sua transferência, a transferência do seu dízimo, da sua oferta ao Senhor, e enquanto isso nós vamos estar adorando ao Senhor e bendizendo o seu nome, mais uma vez com o ministério de louvor, palavra e vida, amém? Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por tua bondade, pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor reina sobre nós. Tudo que temos, Senhor, pertence a Ti, consagramos ao Senhor. Neste instante consagramos, ó Pai, os dízimos, as ofertas, que Teu povo tão bondosa e generosamente, Senhor, ó Pai, tem, Senhor, ó Deus, entregue a Ti. Abençoa o Teu povo mais e mais. Continue, Senhor, ó Pai, Deus sendo sustento a cada dia. Obrigado por Tua fidelidade para conosco. Dá-nos sempre também, Senhor, sermos fiéis a Ti e desfrutarmos, meu Pai, da Tua bondade a cada dia. É a nossa oração, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe mais e mais, amém? A Tua fidelidade será sempre recompensada por nosso Deus e Pai. Louvado seja o Seu nome. Gostaria de convidar você a, junto comigo, lermos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler todo este capítulo, que é composto de 10 versículos. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura desse texto, que vai ser base para a nossa reflexão e meditação na palavra nesta hora. Diz assim o texto da palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo,
graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de que não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos. Deus Pai, nós te louvamos pela porção da tua palavra, agora lida. Pedimos a direção e a condução do teu Espírito, Senhor, na exposição e na aplicação desta palavra às nossas vidas. Abençoa-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo dias que não esperávamos viver, como igreja, né? Aprendendo a ser igreja sem estar no templo. Porque parece que para muitos de nós, a vida da igreja se resumia ou se limitava, né, à vida da adoração congregacional no templo. E nós estamos passando por dias em que temos que nos conscientizar e talvez reaprender, né, que a igreja não se limita, né, ao templo, às quatro paredes. Nós estamos lendo um texto, estamos diante de um texto que diz respeito à igreja. Paulo endereça a sua primeira carta à igreja de Tessalônica, aos crentes de Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, ele ali experimenta algo, ele estava disposto a pregar o evangelho na Ásia, mas diz o texto lá que o Espírito Santo o impede, e ele, por revelação, num sonho, é orientado por Deus a ir para a região da Macedônia, para ali pregar o evangelho. E Tessalônica foi uma das primeiras cidades ali visitadas por Paulo. E é interessante que em apenas 3 semanas, nós lemos lá no livro de Atos, no capítulo 17, em 3 sábados, Paulo funda esta igreja em Tessalônica, e esta igreja ali plantada, ela floresce e espalha toda a sua influência para outras províncias, como diz aqui no texto que lemos, para a Macedônia, a Acaia, e não só a estes limites, mas também por toda a parte se divulga então aquela fé manifesta pela igreja desta igreja recente, né, e nova, fundada ali pelo apóstolo Paulo.
eu gostaria de meditar com você em algumas características desta igreja, desta nova igreja fundada por Paulo, e que também poderão e queremos ser aplicadas, né, a nós como igreja. Como igreja, como devemos ser? Como igreja, qual é a nossa identidade, né? Então nós lemos aqui nesse texto, a partir do versículo 1, primeiramente, que esta igreja de Tessalônica era uma igreja muito ativa. Esta é uma marca da igreja, uma característica da igreja. A igreja de Cristo é uma igreja ativa, não por sua agenda repleta de programações, não era bem por isso. Paulo vai destacar aqui 3 aspectos que evidenciam este caráter de atividade da igreja. Paulo, aqui nos versículos 1 a 3, ele agradece a Deus pela fé desta igreja. Aqui no versículo 3 ele vai dizer que era uma fé operosa. A igreja era ativa por causa da sua fé operosa. Porque, queridos, a fé, ela deve se desdobrar em obras. Uma fé sem obras, vai dizer lá Tiago na sua carta, é morta. A igreja de Tessalônica, ela tinha uma fé operosa. A nossa fé, a fé da igreja cristã, deve se refletir, deve se desdobrar em obras, em trabalho, em atividades que exaltem a Deus e que manifestem o fruto de termos sido alcançados por meio desta fé. A fé, ela vai se desdobrar no serviço, no socorro, no trabalho do Senhor, em sustentar a obra do Senhor, em cuidar de vidas, em apacentar vidas. A fé deve nos fazer ativos, queridos, e esta igreja tinha esta marca. A igreja de Tessalônica, ela tinha obras em abundância. Paulo agradece a Deus por isso. Paulo agradece a Deus também pelo amor dos crentes de Tessalônica. O amor deve ser uma marca nossa, queridos. O amor deve ser a essência da nossa vida cristã. Paulo vai falar assim que ele está agradecido pela abnegação do amor daqueles crentes. Aqueles crentes eram dedicados ao Senhor. Aqueles crentes faziam como que para o Senhor. Eles faziam como uma retribuição, como uma gratidão. O amor de Deus manifesto a eles, fez gerar neles um amor que se desdobrava em consagração da vida e em dedicação ao Senhor. Eles eram crentes abnegados. Eles não faziam absolutamente nada, a não ser desdobrar-se em obras de amor. Eles tinham um coração grato a Deus. Paulo agradece por este atributo da igreja de Tessalônica, o amor, que deve ser algo presente em nós. Um amor incondicional por tudo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E agora podemos então, com as nossas vidas, também consagrar em amor ao Senhor a nossa vida. Paulo agradece a Deus pelo amor da igreja de Tessalônica e também pela firmeza da esperança daqueles crentes no nosso Senhor Jesus Cristo. São 3 atributos, queridos, que mostram uma igreja de fato ativa, uma igreja que tem uma fé, uma igreja que tem amor e uma igreja que tem uma esperança firme em Cristo Jesus. Enquanto trabalhamos, enquanto consagramos a nossa vida ao Senhor, enquanto dedicamos a nossa vida ao Senhor, na sua obra, para glorificar o nome de Jesus, estamos também mantendo firme a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Fazemos certo de que estamos fazendo para alguém
que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Fazemos como que para alguém que é o Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós, e estamos trabalhando para Ele e por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Esta era uma marca, uma característica da igreja de Tessalônica, que deve ser a nossa marca como igreja também, queridos. Queridos, esta era uma igreja, em segundo lugar, conforme nós lemos aqui no versículo 4, era uma igreja eleita. Paulo tinha esta consciência. Ele diz assim: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Paulo então está declarando aqui a sua certeza de que os crentes de Tessalônica haviam sido escolhidos por Deus. E este, querido, é um fundamento da nossa fé. A eleição, a escolha, é uma verdade revelada amplamente nas Escrituras Sagradas. A eleição é um ato da livre escolha divina, por meio da qual Deus, de forma livre, eterna e soberana, nos escolheu em Cristo para a salvação. E esta escolha Deus fez desde a eternidade. Esta escolha soberana e incondicional em Cristo Jesus para a salvação é uma escolha que Deus fez desde a eternidade. E Deus nos escolheu para uma vida santa, uma vida irrepreensível, como diz Paulo na carta aos Efésios capítulo 1, verso 4. Sabemos que a eleição, ela se dá mediante a fé na verdade e na santificação do Espírito, conforme lemos aqui na carta, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. A eleição tem como um fim principal a glória de Deus, e nos leva a termos de fato uma vida santa. Eleição incondicional não é como que para alguns isso pode parecer representar uma vida sem estímulo a vivermos em santidade, em obediência. Não. A verdadeira consciência da eleição nos faz humildes e não nos torna arrogantes, nos faz entender que nós devemos viver uma vida santa e obediente ao Senhor. Paulo está olhando para a igreja de Tessalônica, certo de que Deus escolheu a igreja. E esta é uma verdade para mim e para você, queridos. Somos a igreja porque Deus nos escolheu. Somos uma igreja porque desde a eternidade Deus assim decidiu e assim então, por um ato da sua soberana vontade, nos chamou para sermos a sua igreja, para sermos a sua noiva. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Tessalônica era, em terceiro lugar, uma igreja exemplar. Note o que está no versículo 7 deste capítulo 1 que lemos. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Queridos, a igreja se tornou um modelo, um exemplo, e é o que nós, em nosso tempo, em nossa sociedade, onde estamos, é o que nós também devemos ser, modelo e exemplo. O evangelho chegou aos crentes de Tessalônica, através da pregação da palavra, e o poder do Espírito Santo, como diz aqui o verso 5, o evangelho chegou ali, não só em palavras, mas também no poder do Espírito Santo, e em plena convicção. Isto talvez tenha sido o motivo de fazer aqueles crentes modelo, porque, queridos, quando somos alcançados pela palavra, quando somos alcançados pelo poder do Espírito Santo, quando recebemos de Deus convicção nos nossos corações, a nossa vida, ela vai refletir a glória de Deus, ela vai irradiar luz, ela vai gerar sabor, ela vai ser uma vida marcante e uma vida de influência. Por isso aqueles crentes estavam marcando aquela geração.
E Deus chamou a mim e chamou a você para nós marcarmos a nossa geração, queridos. Nós estamos diante da oportunidade de sermos igreja de verdade. Nós estamos diante da oportunidade de manifestarmos através da presença de Deus em nossas vidas, através do poder do Espírito Santo e da manifestação da palavra de Deus em nós. Nós estamos diante da oportunidade de sermos exemplo para a nossa geração. E que exemplos devemos ser? De uma igreja que cultiva, queridos, comunhão com a palavra. Olha o verso 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. A igreja de Tessalônica fazia o que eu e você como igreja devemos fazer, cultivar uma comunhão viva com a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem vai nos alimentar e vai nos transformar. Paulo vai dizer que nós vamos ser transformados pela renovação da nossa mente, e este ato se dá mediante a exposição contínua à palavra de Deus, expondo a nossa mente e o nosso coração. Aquela igreja cultivava, além de uma comunhão viva com a palavra, uma comunhão viva com o Espírito Santo. Nós lemos aqui no verso 5, no poder do Espírito Santo, o Evangelho chegou até eles. No verso 6, diz que eles receberam a palavra com alegria do Espírito Santo. Então, queridos, cultivar uma comunhão íntima com o Espírito Santo deve ser o nosso alvo também como igreja. O Espírito Santo é quem guia a igreja, o Espírito Santo é quem santifica a igreja, o Espírito Santo é quem reveste a igreja de poder, o Espírito Santo é quem revela Cristo em nós, o Espírito Santo é quem nos faz de fato sermos luz e sal. Nós precisamos nestes dias mais do que nunca estar em comunhão com o Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, que estratégias o Espírito Santo quer dar à igreja, que transformação o Espírito Santo quer produzir em mim e em você como igreja, cultivar esta comunhão com o Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma igreja exemplar, queridos. A igreja de Tessalônica, ela não ficou escandalizada e nem decepcionada com Deus por causa das tribulações e das angústias que sofria. Nós lemos aqui que eles receberam a palavra em meio a muita tribulação, com alegria. Talvez por isso eles fossem de fato exemplos como igreja. Porque não foram as tribulações, não foram as perseguições, porque no momento da fundação daquela igreja, uma grande perseguição se levantou. Você pode ler isso lá em Atos capítulo 17 depois. Uma grande perseguição se levantou contra aqueles cristãos, aqueles novos decididos, aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. Uma grande tribulação se levantou, mas eles não se decepcionaram com Deus por causa da tribulação, eles não retrocederam por causa da perseguição, eles não murmuraram por conta da angústia. Não, eles criam piamente que Deus os havia escolhido, havia lhes dado uma palavra viva, havia lhes concedido o Espírito Santo, e eles estavam, mesmo diante destas circunstâncias adversas, eles estavam alegres e eles estavam felizes. Eu tenho dito, queridos, que o céu não está em crise, o reino de Deus não está sofrendo uma pandemia. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos escolhidos por Deus, nós somos filhos e filhas de Deus, nós somos chamados como igreja para fazer a diferença, nós fomos chamados como igreja para revelar a Cristo, para manifestar a glória de Deus. Então nós não podemos nos entristecer, nos frustrar por causa de uma luta aqui, uma perseguição ali, dias adversos aqui. Não, nós temos que de fato entender quem somos, assim como aqueles cristãos, eles entendiam que eram, eles não perderam a alegria por causa das coisas que estavam ocorrendo. Nós como igreja não podemos perder a nossa fé, o nosso amor, a nossa
nossa esperança, não podemos deixar de lado a nossa alegria de termos sido chamados para a glória de Deus, por causa de uma circunstância que pode até parecer assustadora, aterroradora, mas não vai dar contra a igreja de Deus e não vai fazer parar o propósito de Deus em nós e através de nós. Aqueles crentes não perderam a alegria. Queridos, nós sabemos que não existe evangelho sem sofrimento, não existe um evangelho sem cruz, sem dor, sem renúncia. A alegria, a fé, o amor, o poder do evangelho se manifesta em Deus nos livrar nas tribulações e não das tribulações. Deus nos dá a graça de enfrentarmos os dias maus de forma vitoriosa, e assim seremos uma igreja exemplar, um modelo de igreja para esta sociedade que está tão longe do padrão divino. Esta sociedade precisa ver em nós a alegria, a fé, precisa ver em nós a convicção e a esperança que temos por causa da obra de Deus em nossas vidas e através de nós. Aquela igreja, queridos, era uma igreja evangelista. A palavra de Deus aqui no versículo 8 diz isso, porque de vós, diz Paulo, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e Acaia, mas também em todas as províncias, mas também por toda parte se divulgou a fé daqueles irmãos. A igreja modelo, a igreja de Cristo, é uma igreja que proclama a sua fé, é uma igreja que faz repercutir a sua fé. Neste momento, milhares de crentes estão, milhares de igrejas estão fazendo repercutir a sua fé pelas redes sociais, repercutindo a sua esperança, a sua alegria, orando, louvando, intercedendo, falando do evangelho da graça de Cristo, porque este é o papel da igreja. A fé daqueles crentes se tornou conhecida, e Deus quer fazer através de nós conhecida a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, mediante a proclamação da palavra do Senhor. O isolamento não é para nos afastarmos, queridos, da obra de Deus e do propósito de Deus, não. Nós podemos até estar em casa por uns momentos, neste tempo, e esperamos seja por pouco tempo, amém? Nós podemos até estar em casa, em nossos lares, mas o evangelho não está preso. Paulo, ele estava na prisão, mas dali ele escreveu cartas, ele enviou mensagens e ele proclamou o evangelho do glorioso Salvador Jesus Cristo. Nós também temos que ter esta consciência. O evangelho não está preso. Nós precisamos proclamar mais do que nunca nestes dias a verdade da palavra do Senhor. O evangelho pelo qual Deus em Cristo Jesus perdoou os nossos pecados, nos regenerou, nos justificou. O evangelho que leva-nos a Deus, um evangelho que de fato nos faz viver a verdadeira vida, a vida eterna, uma vida para a glória e para a honra de Deus. Eu e você fomos chamados para isto, e nestes dias é o que a igreja vai manifestar, amém? É o que você e eu vamos manifestar para a glória do nome do Senhor. Esta igreja vivia uma expectativa, queridos, e com isso eu quero encaminhar para o final desta breve mensagem. Esta igreja vivia uma expectativa. Os versos 9 e 10 falam disso. Era uma igreja esperançosa, uma igreja que vivia na iminência, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo.
na expectativa de uma eminente volta do Senhor Jesus Cristo. Eu e você, queridos, temos que ter os nossos pés aqui, trabalhar, dedicar a nossa vida aqui, mas os nossos olhos voltados para o céu, na expectativa da volta do Rei Jesus, na expectativa da volta do Rei dos Reis. Diz o texto aqui que eles estavam aguardando, vivendo para aguardar do céu a vinda do Filho, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, para que sejamos então definitivamente livres da ira vindoura. Viver uma vida de expectativa, uma vida de esperança na volta de Jesus, é viver uma vida de santificação. Aqueles crentes estavam deixando os ídolos e se convertendo ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, para servi-lo e para adorá-lo. Nós estamos vivendo, queridos, pela palavra de Deus, o princípio das dores. Tudo que está acontecendo ao nosso redor, em nossa nação e no mundo, não é o fim. Pode ficar tranquilo, mas é o princípio das dores. Jesus está voltando, e a igreja mais do que nunca precisa urgentemente converter-se ao Senhor a cada dia, deixar os ídolos, como diz aqui o verso 9, deixar aquilo que nos separa do Senhor, deixar aquilo que interfere na nossa adoração e na nossa dedicação a Deus, abandonar o pecado, as impurezas, abandonar tudo que nos afasta de Deus e servirmos ao Senhor. Deus está trabalhando na igreja, queridos. Deus está movendo-se no meio da igreja. Deus está de fato nos despertando para o tempo urgente de nós consagrarmos a nossa vida a Ele, e de sermos uma igreja verdadeiramente ativa, uma igreja que opera em fé, se move pela fé, uma igreja que por causa da fé trabalha, se dedica, com um amor abnegado, com uma esperança firme, sabendo que fomos escolhidos e eleitos por Deus, fomos chamados por Ele, para sermos de fato uma igreja que proclama o Evangelho de Cristo, uma igreja que se torna um exemplo, queridos. Esses dias são dias em que o Espírito Santo está tratando conosco como igreja, e a minha oração é que eu e você possamos de fato consagrar a nossa vida ao Senhor no presente tempo, porque Jesus está voltando, Ele está de fato preparando todo o cenário para a sua vinda, para a sua volta. Nós não sabemos que dia será, mas sabemos que isto acontecerá. Então é tempo de não perder tempo, é tempo de nós consagrarmos a nossa vida a Ele, é tempo de nós buscarmos mais e mais o Senhor, porque todas as coisas são para o louvor da sua glória. Nós fomos chamados para a glória do seu nome, nós fomos chamados porque por meio dele, para ele são todas as coisas. Então nós é que vamos de fato, queridos, sermos o exemplo do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus nestes dias. O mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, o mundo está aguardando a manifestação de uma igreja que de fato estende a mão, uma igreja que proclama a verdade, que fala do amor de Cristo, uma igreja que manifesta este amor, não só em palavras, mas em atos. E nesta oportunidade, eu gostaria que você e eu consagrássemos a nossa vida ao Senhor. Nós fomos chamados para Ele, nós fomos chamados por causa dEle, e para a glória dEle. Então, consagremos a nossa vida ao Senhor, dediquemo-nos a Ele. Nós temos de fato um desafio diante de nós, de mantermos a nossa esperança viva, nestes dias tão difíceis. Mas, queridos, pelo poder do Espírito Santo nós podemos. Por nós mesmos, talvez não conseguiríamos,
mas nós temos que compreender que Deus nos chamou, nos escolheu e nos deu o poder do seu Espírito para permanecermos firmes. O Espírito Santo está comigo, está com você. O Espírito Santo está conduzindo os desígnios da igreja, para a igreja refletir de fato a glória de Deus. Feche os seus olhos. Adore ao Senhor conosco nesse instante, em nome de Jesus. Pai, no precioso nome de Jesus, Senhor, é que estamos de pé na Tua presença. É por causa dEle, é por Ele e para Ele, Pai. Pois foi nele que o Senhor nos chamou, mediante a fé no seu sacrifício, para uma viva esperança. Pai, nós queremos consagrar nossa vida ao Senhor. Como igreja, meu Pai, sermos, Senhor, nas Tuas mãos, instrumento da Tua bendita vontade. Ó Deus Santo e Deus amado, em dias difíceis, em dias de adversidades, queremos declarar a nossa total dependência do Senhor. Pai, como cidadãos dos céus, Senhor, ó Deus, confiamos no Teu agir, na Tua providência, Pai. Senhor, nós não murmuraremos, mas, Senhor, ó Pai, estaremos com os nossos corações, ó Pai, gratos a Ti e confiantes no agir do Senhor. Abençoe a vida deste meu irmão, a vida desta minha irmã, a vida desta pessoa, Pai, que agora ouviu esta mensagem. Fortaleça-lhe, Senhor, fortaleça a fé, fortaleça, Senhor, ó Pai, ó Deus, o amor, Senhor, e a esperança, Deus, ó Pai, do coração do Teu filho, da Tua filha, do coração desta alma. Senhor, continue nos conduzindo, Pai, Deus, e dando-nos, ó Pai, Senhor, a alegria de a cada dia, Pai, podemos, Senhor, ó Deus, Pai, ó Deus, consagrar a nossa vida ao serviço do Senhor. Nós queremos, Pai, ó Deus, fazer isto nesta hora e Te agradecer, Pai, por este privilégio que temos, Senhor. Te agradecer, Pai, pela Tua presença em nossas vidas. E fazemos isto, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Teu santo nome. Bem, queridos, estamos iniciando uma nova semana na presença de Deus, e a minha oração é que o Senhor nos conduza como uma igreja para a glória do Seu nome, que manifesta atos de amor, de fé, uma esperança viva no nosso Senhor Jesus Cristo, que ande em santidade, esperando assim a volta do Senhor, amém? Esteja certo de que o Senhor está contigo, Ele vai à tua frente, vai à frente da igreja. O Espírito Santo é aquele que nos conduz, nos capacita, nos orienta, e eu creio então que nesta perspectiva vamos viver dias para o louvor da glória do Senhor, amém? Que o Senhor lhe edifique, santifique a cada dia. Ao longo desta semana, esteja conosco, acompanhe aí as nossas lives, nossas transmissões, os nossos cultos online, esteja aí seguindo as nossas redes sociais para acompanhar aí toda a nossa programação ao longo da semana. Estamos aí todos os dias ao meio-dia, orando juntos, à meia-noite também estamos orando por sua vida, orando pela igreja, orando por nossa nação. Se você puder, conecte-se conosco para estar aí, tanto no nosso Instagram, no Facebook, seguindo estes períodos de oração e intercessão que temos feito, e eu creio que o Senhor vai continuar nos abençoando, amém? Quinta-feira nós temos às 20 horas a nossa transmissão ao vivo do Edificados na Palavra. Estamos estudando a palavra, meditando na palavra, e você também é nosso convidado para se conectar conosco na quinta-feira às 20 horas para juntos estudarmos a palavra, amém? Que o Senhor então possa te conceder uma semana de paz, uma semana de alegrias, uma semana na presença do Senhor, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre, amém e amém. Forte abraço, fique na paz do Senhor,
em nome de Jesus. Amém?